Bom dia para todos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é dia 1º de abril. Antigamente se pegava pegadinha nesses dias de hoje. Lembro de uma pegadinha que fizemos com o nosso funcionário lá na Casa do Barro. O nome dele era Fritz. Morava na fazenda do Max. Chegou lá de manhã, estava sentado no barraco. Olha, o seu João Acácio te chamando. Aí ele foi lá, bater no portão cedo. Nós chegava cedo, né? Que nós ia buscar lá para São Pedro de Alcântara. Então ele foi lá e bater e disse: o senhor está me chamando? O homem ganhou uma bronca. E não sei o que. Ele chegou lá. O homem ficou furioso com nós, não queria brigar. Então, nesse dia 1º de abril, mas deixa para lá. Vamos fazer, então, nossas orações, nesse 1º de abril, porque a coisa está feia. Existe uma briga lá em Brasília, uma briga política. O governo já não senta na bancada para fazer a divulgação do plano de contingência no Brasil. O governo jamais nem participa, o Mandetta que está comandando, o governo não está mais enquadrado, é uma briga política. Então vamos pedir para esse Brasil, quem sabe esses gênios que tinha no Brasil, um Tiradentes, um Tancredo Neves, um Ulisses Guimarães, esses homens, né, tanto os homens poderosos, esse José de Anchieta, esses homens, celebridade. Porque quando, no começo do ano, eu comecei a rezar para os santos, que eu tive aquele sonho, né, que eu estava passando no lado de uma casa e começou a nascer voz da rua, debaixo do chão. E eu perguntei um ancião para ele, chamei ele para ele verificar onde é que era. Então eu acho que essa voz que eu estou chamando, vamos clamar essas pessoas, porque lá em Brasília não se entende. O governo ainda está fazendo está retardando para aprovar os R$600. Diz que isso vai só à disposição dia 10. Meu Deus, sei lá, o governo faça um financiamento para a grande distribuidora. Se tem 50 supermercados, que o governo mande distribuir cesta básica nos bairros, pelas pessoas dos bairros. Depois o supermercado mande para o governo quanto é que é, simplifica. Meu Pai Santo Deus, vamos rezar então? Jesus amado, este mês nos apresenta uma caminhada tão conturbada para aqueles que não compreendem o teu amor misericordioso. Nós cristãos vamos trilhar contigo o caminho do Calvário e celebrar a tua paixão e morte. Mas não será a celebração da tristeza e da dor, mas a celebração da nossa alegria, pois o ápice e a glória da tua ressurreição é da nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunha viva do teu amor e anunciar o teu evangelho com nossa vida marcada pela conversão e pela gratidão de sermos perdoados, fruto da entrega que fizeste a ti mesmo na cruz. Fortalece nossa fé para que ela alimente a nossa esperança de tornar uma lanterna para nossos irmãos um facho de luz importar para iluminar o caminho que nos aponta. Então, depois dessa narração, nesse dia de hoje, nesse dia 1º de abril, falando de enquanto, em vez de unirem forças nesse Brasil, vamos pedir a essa Nossa Senhora Aparecida, que é Rainha e Padroeira do Brasil, que ela de 1717, ela, diante da necessidade ela fez uma pesca milagrosa e a partir dali, então, começou o culto a Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, enquanto os governos ficam brigando política em Brasília, discordância,
enquanto o governo dança um shot, os seus ministérios dançam uma valsa, dizer, não estamos no mesmo ritmo, estamos desentrosados. Isso não leva a nada, não vai ajudar nada diante dessa crise que estamos desenvolvendo, que sempre existiu, né? Entende? Então, o panelaço que teve ontem é justo, né? Por exemplo, se uma pessoa me condena, entendesse? Existem duas coisas, mas os meios de comunicação, eu sei que existe uma briga entre a Globo e o governo. Eu não sei por que desencadeou essa briga, mas eu queria que isso fosse solucionado e nós pensássemos nessa crise que está desencadeada no Brasil. Vamos fazer essa nossa oração aqui então, hoje, nesse dia 1º de abril. Vós me livrai, Senhor, de meus inimigos. Esses inimigos que estão lá em Brasília, que não deixam o plano. Esses nossos inimigos. Vós me fazeis suplantar o agressor do homem violento. Me salva, Senhor. Vamos fazer uma oração aqui, quer dizer, a primeira leitura. Quando eu falei de Daniel, aquele que desvendou aquele caso de Susana, lá de seu Joaquim e sua esposa, né? Aquela armadilha para pregar ela em flagrante, mas ela era uma descendente de Davi, pessoas dignas como Esther, como Isabel, como tantas outras mulheres que têm esse título. Então, Daniel, esse povo que foi transportado para a Babilônia por Nabucodonosor. Leitura de Daniel, capítulo 3, versículo 14 a 20, capítulo 24, versículo 49 a 91, e o capítulo 90, versículo a 95. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse, esse tirano, é verdade que Sidraque e Misaque, Abdenego, que não prestais culto aos meus deuses e não adorarás a estátua de ouro que mandei erguer. Entende? Lá na Babilônia tinha os reis, o povo foi para lá que eles adoravam o Deus em uma estátua, que Nabucodonosor tinha erguido. E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, citara, harpa, saltério e gaita e toda espécie de instrumento, estás pronto a prostrar-vos, a adorar a estátua que mandei fazer? Era uma ordem que o rei estava dando. Mas se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirado na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos das minhas mãos? Uma ameaça. Sidraque, Misaque e Abdenego responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, e ele também poderá libertar-nos de todas das mãos do rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. Estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera
contra Sidraque e Midraque e Abednego, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo do que costume. E encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Isaque, Midraque e Abednego e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando o hino de Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para juntar-se às Arias. Arias era um profeta antigo que foi para lá dar auxílio. E seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomando de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou aos seus ministros: porventura não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ele: é verdade, ó rei, dissestes, mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo, sem sofrerem nenhum mal, e o espectro dos 4 homens é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Isaque. Aí Deus se tocou. Ainda bem, né? De Isaque e Abednego, que enviou o seu anjo e libertou o seu servo, e que puseram nele sua confiança, e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir, adorar qualquer outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro do povo. Deus sempre Deus demonstrou seus sinais ao povo. E não é agora, diante dessa ameaça, não só ameaça de um vírus, mas de uma concentração de um distúrbio político, né, que está impedindo que o nosso Brasil... Então eu digo, vou pedir a intercessão dos santos. Vou começar pela família de Nazaré. Porque eu vou apelar por toda essa corte leve. Jesus, Maria, São José, Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, São Sebastião, Santo André, São Lucas, São Marco, Cosme, Damião e São Brás, Padre Cício, João 23, Manuel de Nobre, José da Chieta, Padre Réu, São Roque, São Nasa, São Cirilo, São Domingos, São Cefácio, São Gregório, Santa Catarina, Santa Isabel, Santa Luzia, Santa Marta, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Bárbara, Nossa Senhora dos Navegantes, Santa Rosa de Lima, Anita Garibaldi, Santa Clara, São Cristóvão, Santo Isidoro, Santa Bernadette, Santo Luís, São Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, São Sebastião, São Buziluá, Santo André, São Lucas, São Marcos, Cosme, Damião e São Brás, Padre Cício, João 23, Manuel do Nobre, José Jacieta, Padre Réu, São Roque, São Lázaro, São Cirilo, Santo Domingo, São Gervásio, Santa Cadência, Santa Bé, Santa Luzia, Santa Marta, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Santa Bárbara, Nossa Senhora de Navegante, Santa Rosa de Lima, Anita Garibaldi, Santa Clara, São Cristóvão, Santo Isidoro, Santa Bernadette, São Cipriano, Santa Edvige, Santa Genoveva, e todos os anjos de Santo Imado, Maria Teresa de Calcutá e Frei Gavão, Santo Expedito, São Basílio, São Camilo, Nossa Senhora, e todos os anjos e santas de Deus. Até eu coloco Tiradentes e todos esses santos, para que aqui na terra os céus tenham compadeça todas essas pessoas que caminharam com Jesus durante o transcorrer desses 2000 anos da Santa Amada Igreja, desde quando nasceu naquele Pentecostes, que o Divino Espírito Santo infundiu nele o Espírito Santo, aonde eles viram um fogo de língua descer sobre a tua igreja, sobre o Papa Francisco, para que a igreja no mundo todo preste culto, orações nessa reta final que vamos começar domingo de Ramos, onde Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, não numa Ferrari, não nos maiores carros de luxo, mas montado no burrinho. Jesus abandonou desde o princípio todo culto pagão, o povo, ele ensinou o povo caminhou dentro desse rito. Agora nós temos o luxo, o desperdício,
o culto ao corpo humano, a profanação, a destruição, a desfiguração da raça humana. Vamos pedir a esse Deus que Ele nos dê essa força hoje, nesse dia 1º de abril, que o Senhor Deus tenha compaixão e que Ele nos derrame o seu Espírito Santo sobre nós.